Bom, boa noite a todos. Possamos agradecer a Deus a oportunidade do estudo, da compreensão, do entendimento, Senhor. E que nossas melhores vibrações possam se fazer presente nesses momentos. Que todos aqueles que também precisam de um alento, de um carinho, de um entendimento, que possam estar recebendo as nossas melhores intenções. Que a espiritualidade amiga das nossas casas nos envolva, nos intua. E que essa energia possa envolver a todos que estão sofrendo nesse momento. Muito medo, muitas incertezas. Que o ensinamento da doutrina dos Espíritos possa esclarecer-nos, reconfortar e ser o consolador prometido. Que assim seja. Estamos aqui, por enquanto, em 5 pessoas. Eu vou apresentar aqui. Apareceu? Então, nós estamos no capítulo 4, né, do papel da ciência na Gênese. É a terça-feira desse estudo. Nós estamos no finalzinho. Tem o item 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Né? São mais 5 itens para finalizar o capítulo. Kardec, no item 13º, essas questões, entretanto, é para o homem a mais importante, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro, enquanto que a questão relativa ao mundo material só o afeta indiretamente. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde veio, para onde vai, assim como se já viveu e se voltará a viver, e qual a sorte que lhe está reservada. Então, Kardec está trazendo o papel da ciência, e aí ele está inserindo também uma importância, né, muito maior do que o plano material, né? Porque enquanto as questões relativas que ele fala ao mundo material só afeta indiretamente. O plano material, a espiritualidade está trazendo que ele serve para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, para incitar, para proporcionar uma força, né, que nos mova para o progresso. E isso, ele afeta, né, mas afeta indireto, porque a nossa essência é a essência espiritual, né? E isso é o que importa saber. Porque muitas pessoas estão, às vezes, destinando boa parte do tempo na Terra, quando não o tempo na sua integralidade, né? O Crispim está entrando, a Márcia está entrando. Na sua integralidade. Boa noite, Crispim. Eu acho que vai... Tem a Márcia aqui também, deixa eu ver. A Márcia entrou. Boa noite, Márcia. Deu certo. Só fui confirmar. Então, nós estamos aqui no item 13. Começamos agora. Então, eu vou repetir aqui. Essas questões, entretanto, é para o homem da mais importante, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro, enquanto que a questão relativa ao mundo material só afeta indiretamente. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde veio, para onde vai, assim como se já viveu, se voltará a viver, e qual a sorte que lhe está reservada. Porque essas grandes perguntas, né, são perguntas que a humanidade não conseguiu responder por si só. Então, a espiritualidade, ela vem, nesse sentido, revelar o que acontece no plano espiritual a partir da ferramenta da mediunidade, que através desse mecanismo abre-se para o homem
né, um universo todo novo de investigação que vai proporcionar, né, o desdobramento da ciência, da filosofia e da moral, agora no âmbito espiritual. Então, o que eles estão apontando é, embora nós não devemos desprezar a matéria, nós temos que entender que a matéria nos afeta indiretamente, e o que importa é o que nos afeta realmente e o que nos inclina e o que move para a parte espiritual, né? Então, sobre todas essas questões, a ciência muda. A filosofia só emite opiniões que chegam às conclusões diametralmente opostas, mas ao menos ela permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas fiquem ao seu lado, de preferência ao da religião, que não discute nada. Quando a gente cai para a ciência dogmática, a ciência materialista, né, a ciência que não quer investigar nem discutir a possibilidade da alma, de Deus, né, de relações, né, entre o plano espiritual e o plano material, a ciência passa a ser dogmática. Essa ciência materialista, que ela passa a ser dogmática, ela é muda, né, à parte espiritual. Lembra que teve um acordo, né, lá para trás, aonde o René Descartes, né, passamos aqui, ele faz um paralelo aqui com a diocese, né, com o clero, aonde eles ficariam com a investigação da medicina, do corpo e referente à ciência, falaria da matéria, e reivindicando o domínio do corpo, e as coisas da alma, da mente, das emoções, ele deixaria para o clero. Então, essa separação, né, acabou fazendo com que a ciência, principalmente ocidental, ela ficasse mudo a esses quesitos, né? E a filosofia, que teria essa condição, né, também só emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas, quer dizer, ele não tem um consenso nisso, mas a filosofia permite discutir o assunto, não é? O que acaba fazendo com que muita gente tenha mais simpatia com a filosofia do que com a religião, que quando ela fica dogmática, né, não se discute nada, nesse sentido de não poder questionar. Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, mas não o demonstram. Porém, elas não combinam nem sobre a sua origem, nem sobre seu passado e futuro. E o que é essencial, discordam principalmente quanto às condições das quais depende sua situação futura. Então, de todas as religiões, Kardec está colocando, né, elas têm um princípio em comum da existência da alma, mas não demonstram como acontece, né? Elas ficam em sentidos antagônicos. Elas não combinam nem sobre a origem, nem sobre o seu passado e nem sobre o seu futuro, o que é essencial, porque a grande questão nossa, enquanto essência espiritual, é de onde viemos, para onde vamos, o que somos, esse tipo de coisa, né? As religiões, elas não fecham, elas não respondem, elas não conseguem dar uma resposta satisfatória, né? Então, a maioria delas apresentam, em relação ao futuro da alma, um quadro imposto à crença de seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não resiste a um exame sério. O destino que atribuem à alma, estando ligado aos seus dogmas, às ideias que se fazia do mundo material e do mecanismo do universo, nos tempos primitivos, é inconciliável com o nível de conhecimento atuais. Por isso, como só poderiam perder ante o exame e a discussão, acham mais simples prescrever um e outro. Então,
Quando você não estuda ou você está com medo, né, de perder alguns preceitos, você, a princípio, você nega o exame e a discussão, né, e prescreve alguma coisa soberana a isso. E é mais ou menos isso que Kardec está colocando aqui sobre o ponto de vista de todas as religiões. Vocês querem comentar alguma coisa? Elaine, Márcia, Maria Helena, o Marcos? Ok? Tudo certo? Dessas divergências em relação ao futuro dos homens, nasceram a dúvida e a incredulidade. Então, como não tem um consenso, como tem muita dúvida, e as coisas que se tem não são satisfatórias, né, nasce o quê? Nascem dúvidas e nascem a incredulidade. Olha, e se isso não serve, eu não vou acreditar nisso, eu passo a acreditar no nada, né? Ou não crer naquilo, né? E aí você gera antagonismo, né? E não poderia ser de outro modo. Como cada religião pretendendo ser a única dona de toda a verdade, contradizendo-se umas às outras, sem dar prova suficiente de suas afirmações para convencer a maioria. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde deverá fatalmente estar cedo ou tarde. Então, aqui é muito importante, porque se nós conversarmos e dialogarmos com a espiritualidade, uma das maiores queixas, né, mesmo aqui encarnado, né, é a presença de um vazio. Né? E que vazio é esse? Porque das coisas materiais que nós precisamos prover para sobreviver, nós conseguimos a fartura de tal monta que começa a ser pernicioso, porque a gente abusa disso, criando um mal para nós, adquirindo hábitos, né, equivocados, e isso faz com que a nossa educação fique desregulada na parte material. Agora, como nós não conseguimos completar os anseios da alma, isso deixa, olha aqui, um penoso vazio. Quando a gente entra nisso, né, principalmente pela incredulidade, porque eu posso pertencer ao espiritismo, mas eu não vivo aquilo, eu não acredito direito, eu não compreendi na essência, então eu também sou um pouco cético ou incrédulo. Isso pode acontecer nas diversas religiões. E as religiões, como elas não explicam da onde veio, para onde vai com clareza, é pior, porque a pessoa não consegue completar isso, né? Então você não preenche, e não preencher o alimento que Jesus veio falar, que nem só de pão vive o homem, né? Que era esse alimento espiritual, esse envolvimento de ser alma, né? E aí eu não estou falando de religiosidade, né? De ser aquela coisa lá de ajoelhar no milho, não é isso, mas viver a essência espiritual como Cristo apresentou. Porque senão é o que ele dá o exemplo, né, da água viva, né, que a gente beber não vai saciar a sede, né, que é o pão que realmente alimenta. O que ele está falando? É o caminho do bem, né, do belo, do bom, que nós vamos conseguir fazer isso com as boas escolhas, com o desenvolvimento moral. Desenvolvendo a moralidade, eu vou interagir no planeta, fazendo com que eu me pertença e os outros também, fazendo boas escolhas, usando a inteligência, a razão, né, para poder eu construir a fé inabalável, que é aquela que enfrenta em todas as épocas da humanidade, a razão face a face. Então, isso vai fazendo com que no dia a dia que eu vá completando e aplicando os ensinamentos, eu vá construindo em mim a verdade e vou retirando
um monte de mentira. Aí eu passo a fazer a oração, né? A ação da hora. E que essa ação da hora seja, né, o que eu consiga despertar em mim de verdade, de bondade, né, de melhoria para quem está ao entorno, e de sinceridade, de pertencimento, de acolhimento, e assim por diante. De processo de colaboração, de mútua ajuda, né, processos sociais verdadeiros, como o Cristo trouxe. Não uma coisa distorcida, né, materialmente falando. Então, quando que nós vamos preencher esse vazio? Quando nós começarmos a completar em nós a nossa potencialidades da alma. Senão, eu vou emburrar, vou ficar na incredulidade e vou permanecer com um penoso vazio. Porque a espiritualidade, quando vem falar, se você extrai no diálogo, né? O que eles têm? Um vazio. E esse vazio foi preenchido, muitas das vezes, com coisas materiais. Então, ele está preenchendo com alegria de prazeres, né? Ele está fugindo da dor, são coisas fisiológicas. Ele está compensando, às vezes, com comida, ou está compensando com droga, com bebida, com excessos materiais, que acaba fazendo o efeito inverso, acaba trazendo um malefício. E isso não é uma vida de felicidade, acaba trazendo a infelicidade, porque buscou preencher o vazio da alma com coisas materiais. E aí não dá certo, porque são de outra natureza, né? Então, o homem encara com ansiedade o desconhecido. Lembrando aqui, né, semana passada nós abordamos isso, que um dos maiores problemas de depressão, né, e de ansiedade, e inclusive de causas mortes aqui do COVID, é essa ansiedade, é esse medo diante ao desconhecido. Aonde deverá fatalmente estar cedo ou tarde. Então, como eu não sei o que tem do outro lado, como eu não construí uma tranquilidade, eu vivo o medo, eu vivo o terrorismo, eu vivo os anseios, eu vivo as neuroses. Não estou falando aqui para a gente ir ser um suicida voluntário e desprezar a matéria, não é isso. Mas é encarar a vida com mais tranquilidade, sabendo que a essência é espiritual e que pela vestimenta do corpo, caso aconteça uma fatalidade, ela é uma coisa momentânea que não me destrói, na verdade, né? Então, encarar desse jeito traz mais sabedoria, traz mais harmonia, e aí nós vamos conseguir utilizar o raciocínio para enfrentar situações. Porque a hora que eu ligo as vibrações do medo, a vibração de prazer, a vibração de dor, eu estou ligando o mecanismo mais da alçada da matéria, da fisiologia. E isso faz com que eu retraia ou mande mais comando para outros órgãos e não para o desenvolvimento intelectual e raciocinar como eu vou enfrentar aquela situação. Então, tomar as decisões com medo, com raiva, com ódio, né, com tristeza ou com alegria, que são coisas mais ligadas à fisiologia, provavelmente nós vamos errar, muito mais do que acertar, porque nós estamos utilizando quase que 100% a matéria e estamos desprezando as potencialidades espirituais. Então, como nós temos a condição de criar o hábito adquirido, né? Isso está lá na pergunta da educação, pergunta no Livro dos Espíritos, deixa eu ver se eu acho aqui. Questão 685A, né? Depois vocês dão uma pesquisadinha, né? Que Kardec vai falar, inclusive, vai ter, eu peguei aqui a tradução do Herculano, e o Herculano vai dar uma nota, né? Sobre isso. Ele fala assim, há um elemento que não se poderou bastante, e sem a qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a moral.
E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria hábitos. Porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Olha o que Kardec vai falar. Aliás, é a espiritualidade que está respondendo. É um negócio assim. Então, essa educação de formar os caracteres morais, que nós temos a condição de construir um conjunto de hábitos adquiridos são virtudes, bons hábitos. Conjuntos de hábitos adquiridos errados são vícios. Isso já começa a discussão lá em Platão, em Sócrates. E eles vão colocar aqui, a educação por espiritismo é aquela educação, não a educação intelectual, mas a moral. E a moral, não ainda a educação pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, temos os livros da codificação, temos. Mas o que ele está falando aqui? Olha, não é ler. Não é ler. É você experienciar isso na matéria. E você adquirir, passar a ter o domínio sobre os desregramentos para poder construir hábitos, né, bons no lugar das mentiras, né, construir verdade no lugar da mentira, ou construir hábitos bons no lugar de hábitos ruins, porque vários atos equivocados vão gerar hábitos adquiridos, vários hábitos equivocados, vários atos equivocados vão gerar hábitos perniciosos, que vão gerar hábitos adquiridos ruins. Eu criei o mal. Então, quando nós estamos aqui defendendo que nós criamos o mal e nós criamos as nossas imperfeições, é que, dentro da qualidade das almas, na onde concerne a possibilidade de modificação, de criar-se hábitos pela educação, eu posso ser bem educado ou mal educado. Se eu sou mal educado e concentro todo o meu espírito, todo o meu poder, toda a minha força, como dizia lá o Antigo Testamento, né, de toda a minha alma, né, o que eu estou fazendo? Eu estou depositando todas as minhas potencialidades na matéria. Ou, na palavra do Cristo, a mamon. O que é o mamon? As coisas do mundo. Então, quando eu faço isso, eu desprezo as outras qualidades. Mas o problema não é só desprezar. O problema é que a hora que eu faço isso várias e várias vezes, eu perco para mim mesmo. É o que Platão vai defendendo no livro das leis. Quando você inclina-se tanto que você perde para si mesmo, você se inferiorizou. Ele fala, né, desse problema de você criou imperfeição. Ele vai dar esse termo. Depois a espiritualidade vai voltar a isso. Então, se nós não criarmos, né, os caracteres que vai ser através da oração, do ato de agora, para eu poder moldar bons atos, criando bons hábitos, para que eu forme bons caracteres, aí sim eu vou conseguir completar o que a espiritualidade está trazendo. Né? Então, e aí eu não vou ter um imenso e penoso vazio. Eu vou ter, né? Eu vou estar construindo com as minhas ferramentas, que agora encarnado é o meu corpo e as potencialidades da minha alma, coisas no bem, no bom e no belo. E se eu conseguir fazer isso, eu vou criando bons caracteres que vai dar a condição de adquirir virtudes, se não na sua excelência, em busca nesse momento de construção do homem integral, do ser integral. O homem aqui eu estou falando como era entendido na época, a humanidade como ser humano
que possa despertar e construir as suas qualidades. Porque para o Espiritismo não é dado por graça. Não é Deus que intervém na nossa vida e me modifica. Por eu aceitar uma religião, uma crença, uma proposta. Mas são as construções dos caracteres que eu implanto na minha vida. Então, para o Espiritismo, não é por graça, é por conquista, é por mérito, é por busca, é por empenho, é por participação na vinha, é trabalhar. Né? Trabalhar na vinha de Jesus é trabalhar no bem, no belo e no bom. Né? E se a gente conseguir fazer isso, eu vou preenchendo todos os vazios existenciais. Porque eu vou, com a minha ação na matéria, e eu não consigo fazer isso isolado. Por isso que a espiritualidade vai questionar, olha, ficar no isolamento é duplo egoísmo. Porque você não consegue fazer nada. Você tem os recursos, você tem a inteligência, você tem os livros, mas você não aplica. Então você guardou para si. Né? Interessante essa questão, porque eu só vou conseguir preencher com o outro, né? Porque a felicidade não é a minha, é a felicidade que eu vou proporcionar no próximo. A paz não é a minha, é a paz que eu vou proporcionar junto, porque aí é a contrapartida que eu estou dando. E a hora que o outro tem paz, eu também consigo ter paz. A hora que o outro é feliz, aí eu também consigo ser feliz. E assim funciona. Nenhuma mãe, nenhum pai vai estar tranquilo se o filho tiver em desregramento. Porque quando que você vai completar isso? Quando você conseguir também que o outro possa pertencer ao reino. Né? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É o reino da justiça, é o reino da bondade, é o reino da harmonia, é o reino da igualdade, e assim por diante. É as leis naturais. Né? Então, a ideia de um nada intimida o homem. Sua consciência lhe diz que, para além do presente, existe alguma coisa. Porque não adianta colocarem na nossa mente, né, por mais hipnotismo que faça, por mais controle social que faça, por mais neurolinguística, subliminar que possam interagir conosco, na nossa essência nós sabemos. Isso gera um conflito, isso gera tensões, e isso incomoda, e isso gera frustração, porque eu tenho uma potencialidade, uma essência da alma que eu desprezo. Né? Ou por mim mesmo, ou por forças que eu estou deixando controlar. Né? Que seria a moral heterônoma, ou exógena, como falava o Herculano. Né? E qual é o sentido? Né? Então, sua razão... Desculpa. A ideia do nada intimida sua consciência. Ele diz que, para além do presente, existe alguma coisa, mas o que é? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais sua infância foi embalada, nem tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência levantou uma ponta do véu, mas não revelou ao homem o que mais lhe interessava saber. A ciência não responde às grandes questões da humanidade. Até hoje não consegue responder. Ele pergunta em vão, porém ela nada lhe responde de maneira definitiva e apropriada para acalmar seus temores. Quais temores? Os anseios da alma. Por toda parte, ele encontra a afirmação se chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte ou de outra. Daí a incerteza. Mas a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance, possuído por uma espécie de frenesi, sobre as coisas da vida material. E aqui é um problema. Porque esse compensar das potencialidades da alma, lançando-se num frenesi, né, descontroladamente, as coisas materiais, o que eu estou criando? Eu estou criando caracteres de hábitos adquiridos na matéria. O mal, capítulo 2, né, o mal, Kardec afirma lá,
é a... Como é que ele usa o termo? É toda... Como é que ele fala lá? Eu precisava voltar aqui, não vou conseguir. O mal é todo abuso das paixões. É esse o termo aqui, lembrei. O mal é todo abuso das paixões. Paixões, lembrando que na época de Kardec, do espiritualismo racional, e Kardec utiliza paixões na parte de satisfações dos desejos fisiológicos, né? Dessas emoções fisiológicas, né? Então, o abuso dessas paixões faz com que nós construamos todos os males. Todos os males. Quando nós pegamos essa questão do Livro dos Espíritos, aqui 685A, onde ele vai falar que não a educação intelectual, mas a educação moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, se eu cair num frenesi sobre as coisas da vida material, eu estou construindo o mal. E quando eu construo o mal em mim mesmo, eu construo as minhas imperfeições, porque Deus não criou nada imperfeito. Nos criou simples e ignorante, né? Com aptidão para a evolução e da escolha entre o bem e o mal. Quando eu uso todas as minhas potencialidades para a construção dos caracteres com frenesi na vida material, eu estou construindo o mal para mim, que o mal, segundo Kardec, é o abuso de todas as paixões. Então, eu crio a minha imperfeição. Então, isso é muito forte, porque a imperfeição e a maldade, que elas estão muito interligadas, elas são construções momentâneas do homem, por não conseguir preencher o vazio espiritual, aonde nós já estamos nascendo no reino hominal as potencialidades da alma. Então, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Então, eu preciso tomar cuidado como eu educo, né, os meus filhos, como eu me educo, como eu estou educando meu pai, como eu estou me relacionando no trabalho, com os amigos e assim por diante. Porque não é só para mim. A educação, como ela é de cunho moral, com quem eu interajo, eu tenho a condição de permutar isso e de influenciar. Por isso que eu sou responsável, não só pelo bem que eu não fiz, mas pelo mal que eu deixei avançar, ou pelo bem que eu deixei de fazer. Porque nós estamos falando aqui de educação da alma, não educação da alma, a educação moral pelos livros, mas a educação moral que desenvolve e adquire caracteres. Essa é a caridade, segundo entendia o Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão de todas as ofensas. Isso está inserido a construção desses caracteres, né? Então, esse é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona, sem que o do futuro seja construído. O homem é como o adolescente que não tem mais a crença ingênua de seus primeiros anos. Porém, ainda não possui o conhecimento da idade madura. Só sente vagas aspirações que não sabem definir. Então, nós estamos nessa luta, nesse embate, de destruir o homem velho, questão 799 do Livro dos Espíritos, o que o Espiritismo pode contribuir para a evolução do ser humano? Destruir o materialismo, no sentido de que nós não nos lancemos freneticamente a esse plano material. E construamos, junto agora, derrubando as coisas materiais, a construção das bases, né, representadas pelo Cristo, que o que é? As potencialidades da alma. Então,
essa transição que nós nos encontramos, ela traz tensões, ela traz conflito, ela traz angústia por falta de visão, falta de olho de ver, ouvido de ouvir, e nós, muito encharcado na matéria, um monte, inúmeros hábitos adquiridos de forma errada, porque escolhemos mal, porque abusamos das paixões, quisemos as coisas aos excessos. Ok? Alguma ajuda aí? Maria Helena, Gilberto, Elaine, Márcia, Marcos, Crispim? Perfeito. Segue, ajuda aí. Tá ótimo. Não, tá ótimo. É estudo, não é palestra. Vamos lá. Vai ajudando aí. Abre o microfone e fala, não tem problema. 16. Se a questão do homem espiritual permaneceu até nossos dias no estado de teoria, perceba que tudo ele está apontando para isso que nós estamos tentando abordar. As questões espirituais permaneceram até nosso dia no estado de teoria, né? As religiões eram as únicas que tinham no Ocidente, não estamos falando aqui do Ocidente, né? A canetada, né? A lei, né? Para poder falar o que é o que não é, e a ciência se negou disso, naquele acordo com René Descartes. O que aconteceu? Bom, ficou tudo na teoria. É que lhe faltaram os meios de observação direta. Quem poderia desenvolver os meios de observação direta? A ciência aqui. A ciência acabou ficando de lado, né? Que temos tido para comprovar o estado do mundo material. E o campo ficou aberto às especulações do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria. No que diz respeito ao mecanismo do universo e a formação da Terra. Ele vai, no próximo capítulo, ele já está apontando aqui, no item 16, falta mais 2, no capítulo 5, Kardec já vai desenvolver isso aqui, né? Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, ele errou de teoria em teoria no que diz respeito ao mecanismo do universo e a formação da Terra. Vai ser o próximo capítulo, né, que tem 14 itens. O que ocorreu na ordem moral? Ocorreu também na ordem física. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como a das leis da matéria. Foi o trabalho dos 2 últimos séculos. Então, o que Kardec está falando aqui? Ele está falando de uma maneira generalizada, porque se nós pegarmos pontualmente algumas propostas filosóficas, né, eles vão apontar tanto que a moral do Cristo é a moral de Sócrates e Platão em termos quase idênticos, está aqui na Gênesis. E ele fala isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, eu estava lendo essa semana um livrinho aqui, vale a pena ler. É um livrinho de 80 páginas, de Sêneca, A Vida Feliz. Santo Agostinho tem também um diálogo, Santo Agostinho, A Vida Feliz, Santo Agostinho, também é um livrinho acho que de 120 folhas, ele puxa bastante a proposta de Sócrates, né, que ele vai dialogando com a mãe, é bem bacana. Agora, esse de Sêneca, o que ele antecede e aponta as coisas do Cristo, né, em 80 páginas, o que ele vai falar das potencialidades do conhecimento das leis naturais. Ele vai usar esse termo, o conhecimento das leis naturais para a vida feliz. O homem será feliz quando se afasta da matéria, das coisas viciosas, e vai se aproximando às de Deus, que são as leis naturais.
né? E ele vai remontar a um diálogo socrático. E estou falando, Sêneca é 50 anos aproximadamente antes de Cristo. E ele vai falar um monte de coisa que agora, eu lendo essa obra essa semana, muitas falas de Jesus, eu não sei se Jesus estava apontando para Sócrates e Platão e para Sêneca, porque depois eu vou trazer semana que vem, o livro está lá embaixo, mas é impressionante como ele faz um trajeto de aquele que vai ser a vida feliz é aquele que vai viver as virtudes. E aquele que vai viver as virtudes, não na teoria, mas é aquele que põe em prática. Né? E ele vai dar o exemplo dele. Olha, eu ainda não consigo viver nessa excelência, mas eu já estou tentando compreender o que é isso. Porque ele tinha umas brigas lá com Epicúrio, né? Ele vai falando outras... Ele vai trazendo outros filósofos, né, mais materialistas, né, e que também utilizavam ali, às vezes, de orgia, de bebida, de prazeres, para poder atingir um clímax. Né? Então, isso era muito natural naquela época, né? E o Sêneca combate isso de uma forma assim, muito próxima. Se a gente lê esse capítulo aqui, o 4, e ler aquela obrinha lá, eu acho que deve ter até em PDF de graça, né? Eu vou ver se eu acho aqui, mas eu comprei na Amazon pelo Kindle, é baratinho. Vale a pena, fica a dica aqui, é uma obra muito pequenininha, vale a pena. Então, onde que eu estava aqui? Já me perdi tudo. Onde que estava ela aí? Aqui, Se as questões do homem espiritual permaneceram até os nossos dias no estado de teoria, é que lhes faltaram os meios de observação direta que temos tido para comprovar o estado do mundo material, e o campo ficou aberto à especulação do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria, né? Nós falamos aqui que ele vai abordar no capítulo seguinte, o capítulo 5, no que diz respeito ao mecanismo do universo e formação da Terra. O que aconteceu na ordem moral ocorreu também na ordem física para fixar as ideias. Faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esses elementos, essas leis que regem os princípios espirituais, são as leis naturais, né? Que está desenvolvida lá no Livro dos Espíritos, e que depois vai ter um desdobro no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E depois ele vai continuar isso, né? Vai continuar no céu e inferno e está finalizando aqui, que está apontando para o desenvolvimento moral. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria foi o trabalho dos últimos 2 séculos. Então, nós temos o desenvolvimento intelectual primeiro, para poder construir, ter a base do desenvolvimento moral. Sem desenvolvimento intelectual, não dá para escolher nada. Né? Eu não consigo escolher. Né? Então, um médico, por exemplo, com todo o conhecimento intelectual, ele tem a chance muito maior de escolher moralmente para cada ação que ele está fazendo no planeta ou na sua área de atuação, maior do que a minha. Eu não tenho o desenvolvimento intelectual. Então, como é que eu vou ter responsabilidade moral sobre a morte de uma pessoa que chega na minha mão, né, que está lá, sei lá, com parada cardíaca, por exemplo? A parada cardíaca eu até consigo fazer. Vamos outra, sei lá, cortou lá uma veia e eu não sei operar. Como é que eu vou ter responsabilidade nesse caso? Agora, se eu tenho todo o conhecimento e aí eu escolhi não ajudar, aí eu tenho responsabilidade moral. Então, a responsabilidade moral, que é a escolha do bem e do mal, né, que é o desenvolvimento moral, ela só vai conseguir ser atuante na minha vida a partir do momento que eu tenho intelecto. Porque se eu não tenho intelecto, eu não tenho responsabilidade moral. Eu não tenho nem poder de decisão. Eu desconheço. Então,
agora está reservado à nossa época, no sentido aqui dos tempos são chegados para a maioria do globo. Isso não quer dizer que, se a gente voltar para trás, não tínhamos esses ensinamentos. Tínhamos, mas isso estava escondido, era reservado a meia dúzia de pessoas, sei lá, né? É muito restrito. Agora não, agora todos têm acesso, né? E aí, de novo, né? Nós é que temos que buscar, porque a espiritualidade está fazendo a parte dela, né? Está apontando o caminho. Ela não vai pegar no braço e vai, né? Ela vai apontar caminho. E como Deus não atua na matéria diretamente, né? A espiritualidade também não, vai precisar de quem? Né? Por isso que todos somos médiums. Né? Para eu ajudar o Marcos Bassi, né? A espiritualidade pode falar alguma coisa aqui, ó, ajuda o Marcos, ou o Marcos me ajudar, alguém vai lá, vai apontar um caminho, ó, vai lá e faz tal coisa, ou tenta tenta por aqui e busque, né? Para que a gente possa realmente nos ajudarmos. Então, quem vai fazer a caridade no planeta? Né? Como entendia Jesus? Eu vou ficar sentado aqui, esperar o Cristo materializar para fazer por nós? Né? Ou nós é que vamos ter que arregaçar a manga e trabalhar? Né? Questões para a gente pensar. Não é? Porque senão nós estamos adentrando no espiritismo querendo a graça externa. Eu vou num centro espírita para que os espíritos resolvam meus problemas. Né? Será que é isso que Kardec está falando? Né? Então precisamos compreender aqui, até o presente, o estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica. O que é metafísica? A física estuda as coisas da matéria, né? Vamos resumir aí nos 4 elementos: fogo, terra, água, ar, né? E a metafísica? A metafísica estuda a alçada, ou deveria estudar a alçada pós o plano físico, que é a parte espiritual. Quem começa com a metafísica? Sócrates, Platão, e vai. Antes disso, não tinha. Estou falando aqui, de novo, por isso que a moral do Cristo e os precursores do Espiritismo é Sócrates e Platão. Porque o Espiritismo é da alçada da metafísica. E nós temos a responsabilidade da física. O que compete à matéria, compete a nós. O que compete à metafísica, nós precisamos do apoio da espiritualidade, porque eu não consigo fazer um processo investigativo no plano espiritual. Eu preciso dos espíritos para explicar. E é isso que Kardec codificou. Então, até o presente, o que ele está falando? Olha, até aqui, né, antes disso aqui, o estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica, ele que está enquadrando aqui, foi puramente especulativo e teórico. Foi tudo no chute. E no chute especulativo e teórico, embasados nas paixões excitadas. Olha que rolo. Nós excitamos as paixões, adquirimos caracteres distorcidos e pintamos a metafísica. Qual metafísica? A metafísica que nós exteriorizamos. Desequilibrados. Né? Olha que triste o negócio. Então, nós pintamos infernos, vai falar no capítulo posterior, infernos terríveis. Né? Por quê? Porque foi puramente especulativo e teórico. E qual que era o elemento investigativo? Era o elemento sensorial, físico, exacerbado ou encharcado com alguma substância, seja drogas, né? Você pegar os pajés, você pegar mesmo os iniciados lá para trás, já encontrou cocaína lá nas múmias do Egito, né? Então, já tinha bebida, então
o pessoal vivia quase que 100% a materialidade, né? Nessa abuso das paixões, né? Que, para a espiritualidade, é todo o mal que nós criamos aqui na Terra. No Espiritismo, olha o que Kardec traz, é inteiramente experimental. Então, o Espiritismo é que tem as ferramentas para compreender a metafísica, não por especulação e nem por teoria imaginativa, mas por método experimental. Com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação, que o Espiritismo, na minha opinião, desprezou esse parágrafo. Não é? Quando a gente vai ler o livro dos médiuns, né, com a tradução de que o livro dos médiuns é o livro dos médiuns e dos doutrinadores. Então, se nós não compreendermos, nós vamos sair querendo doutrinar espírito. O que é doutrinar espírito? É fazer com que ele aceite a minha visão. Aonde no original está escrito assim, livro dos médiuns e dos evocadores. Porque os evocadores são aqueles cuja a mediunidade atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, pode conversar com a espiritualidade de uma maneira natural, como nós estamos falando aqui, né, numa videotransferência, videotransferência, é assim mesmo, né? Uma videotransferência. E aí, se a gente vai se revestir de uma santidade, encarar a conversa com a espiritualidade numa beatitude, né? Numa submissão, é o primeiro passo para o fanatismo, para cair no engodo. Porque se nós não partirmos, com todo o respeito que nós podemos ter com a espiritualidade, temos que respeitar qualquer ser humano, encarnado ou desencarnado. Agora, já entrar numa condição de idolatria é um negócio assim, né, complicado. Ou então a gente entra com um ar de superioridade, né? Quem quer doutrinar todo mundo, e aí você quer pôr regra para o espírito, quer falar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, nós precisamos ler de novo essas obras, né, com esse parágrafo aqui, atento. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. Então, a mediunidade para Kardec é a possibilidade de realmente fazer a conexão, fazer o aprendizado e o estudo da metafísica, sempre com a visão, né, elevada da busca da moral, da busca do bem, da busca do belo. Se a alçada dos espíritos é a alçada da metafísica, não há que ter diálogo com os espíritos de alçada física. Né? Os problemas do planeta competem a nós. Eles podem nos intuir, mas não dá para entrar num processo de dialogar com a espiritualidade. Me dá aí a receita da cura do Covid, né? Dá a receita da cura do câncer, dá a receita da cura da AIDS. Né? Vocês já viram isso? É assim, é uma coisa... Essa é a nossa alçada. A alçada da espiritualidade é metafísica. Então, quando nós formos dialogar com a espiritualidade, nós temos que isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Que o que nós precisamos, e eles estão sedentos por nos ajudar, é no desenvolvimento moral. E não é o moral embasado pelos livros, mas é a moral que desenvolve os caracteres do homem de bem. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Né? Então,
esse olhar, né? Isso tem que ter uma maturidade para poder entrar nesse universo, né? A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal. Diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material. Ó, diferenciar, começar a separar. Olha, o que são sentidos fisiológicos? O que são percepções espirituais? Como? Vamos voltar no espiritualismo racional. Meide de Bihan. Ele faz lá ele era um ideólogo em 1930 na Universidade de Sorbonne, sai lá um concurso como os hábitos modificam a qualidade de pensar. Ele ganha o concurso. Olha o que ele está falando. Como as qualidades dos hábitos modificam ou se relacionam com a qualidade de pensamento. Qual que é essa relação? Olha o que o Espiritismo está fazendo. A mediunidade, né, permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação. Agora, não é mais por teoria e especulação, mas por observação, as relações daquele mundo com o mundo corporal. O espiritualismo racional começou a estudar as relações do corpo e da alma, já compreendendo que o homem é um ser encarnado, e começou a estudar a relação de como que o corpo, né, vai dominar nos hábitos, vai dominar o pensamento. O que o Espiritismo faz? Olha, o Espiritismo vai falar assim, o homem é os espíritos é um ser desencarnado. O espiritualismo racional vai falar assim, o homem é uma alma encarnada. E os espíritos? Os espíritos vão falar assim, olha, os espíritos são o homem desencarnado. Um está estudando a parte da fisiologia, né? Pena que não tem os livros de Meire de Bihan traduzidos. Nós vamos ter o Eduardo França, nós vamos ter outro até brasileiros. Tem um estudo aqui de Portugal, na Universidade de Coimbra, né, que tem estudiosos voltando às obras, né, não são espíritas, mas estão voltando esse período. Então, as coisas vão fechando. Por isso que Kardec fala assim, olha, toda defesa do espiritualismo racional, ele vai falar isso em 68, 69, na Revista Espírita. Toda defesa do espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque o espiritismo é o desenvolvimento daquele. Então, a hora que a gente começa a voltar nas obras em fontes primárias, nós vamos se surpreendendo, porque nós vamos ver que as relações do mundo corporal, né, diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material, era o que o espiritualismo racional tinha começado. Só que é o contrário. Olha, eles falam assim, se você pegar na lista lá, nós vamos partir do homem, e do homem nós vamos sondar as qualidades de Deus, os atributos da divindade, né? As percepções da alma, e nós vamos tentar daqui para lá. O espiritismo chega no momento oportuno, Kardec fala, porque é justamente nesse momento para completar o intercâmbio de lá para cá, para que a gente possa construir isso de dois paralelos. Nós estudando a ciência daqui para lá e eles podendo nos esclarecer na metafísica das relações de lá para cá. Olha, pega o céu e o inferno, segunda parte. O que acontece do outro lado quando faz assim? Tá, né? E aí, a ferramenta mediúnica vai dar essas possibilidades para quê? Para que com esse conhecimento nós possamos mudar os caracteres dos nossos atos, mudando os nossos hábitos para formar os caracteres do homem de bem. Então as coisas vão tendo um fechamento, uma simbiose, né? Ele vai tendo um processo de colaboração. Esse é o processo de Jesus, é o processo de colaboração. Então, uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual.
Era isso que faltava aos antigos comentadores da Gênesis para compreendê-la e retificarem. Não é para abandonar, não é para jogar fora, para ajustar, para retificar os erros, as interpretações ao pé da letra, ressignificar. Kardec não abre mão dos termos da época. Na obra do Céu e Inferno, ele começa uma série, bom, desde o Livro dos Espíritos, né? Mas no Céu e Inferno, ele vai ressignificando. Olha, o céu, purgatório, inferno, não sei o quê, e ele vai falando, Deus, e ele vai ressignificando. Quando ele chega na Gênesis, o que ele vai falar? Olha, primeiro capítulo, caracteres da doutrina espírita. É os caracteres, 62 pilastras lá, está lá no primeiro capítulo. Da onde ele tirou tudo isso? Desse processo investigativo, para nos dar as bases para continuarmos a obra. A obra não está pronta. O Espírito, né, o Paracleto, o Espírito de verdade, ficará eternamente conosco. Né? E às vezes a gente está fazendo ali não estamos entendendo direito. Né? Então, precisamos ir relendo as obras no original para ir poder compreender direitinho. Os mundos espiritual é material. Desculpa. Os mundos espiritual e material, estando em contato permanente, são solidários uns com os outros. Os dois têm sua parcela de ação na Gênesis. Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, será também impossível constituir uma Gênesis completa. Tanto quanto é um escultor dar vida a uma estátua. Então, olha a importância desse capítulo, né? Sem os conhecimentos, né, das leis que regem o mundo espiritual, como é que nós vamos completar, como é que nós vamos constituir, né, essa Gênesis? Só agora, se bem que nem a ciência material, nem a ciência espiritual tenha dado sua última palavra. Olha, eu falei que não estava pronto, não sou eu que estou falando, Kardec. Só agora, e ele faz entre parênteses aqui, se bem que a ciência material nem a ciência espiritual tenha dado sua última palavra, o homem possui os dois elementos adequados para lançar luz sobre esse imenso problema. Essas duas chaves eram absolutamente necessárias para encontrar uma solução, mesmo aproximada, quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dada ao homem a possibilidade de encontrá-la aqui na Terra. Porque as coisas que são segredos de Deus. Lembrando que aqui na Terra nós estamos num mundo de prova e expiação ainda, né? E mesmo que torne um mundo de regeneração, um mundo feliz, mundo ditoso, não sei o quê, mesmo assim, nós não vamos varrer os segredos de Deus. Né? Aí seria igualar-se a Deus. Então, isso é impossível. Né? Ok? Algum comentário? Alguma ajuda? Não. Como não? Por favor. Nada? Ninguém quer falar nada? Tudo certo? Capítulo 5. O que ele vai abordar no capítulo 5? Né, Elaine? Antigos e modernos sistemas do mundo. Aquilo que ele estava apontando no item 16. Né? Então, antigos e modernos sistemas do mundo. Esse capítulo aqui, para quem quiser pesquisar, não vou ficar aprofundando nisso, né? Cada um tem a liberdade de escolher o que quiser. Autonomia, né? Liberdade de pensar, né? Livre pensamento. Autonomia está em Sócrates. Viu? Autonomia está lá nas leis. Achei lá. Achei em 3 lugares da obra de Sócrates.
a palavra autonomia. Está em Kant, está em Sócrates, está em Platão, está em Sêneca, está em Jesus, está em Immanuel Kant, está em Pestalozzi, e depois Kardec vai continuar esse negócio. Então, cada um, né, tem o livre-arbítrio. Mas aqui é um resuminho do que foi modificado entre a obra que nós estamos estudando aqui, da original, das que chegaram aqui traduzidas, né? Então, tem esses itens aqui, não vou ler, depois, quem quiser aprofundar, pesquisem. Então, nós estamos aqui no capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Primeiro, olha como ele vai começar a separar, né? A primeira noção que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo teve de se fundamentar em sua origem unicamente no testemunho dos sentidos. Capítulo 14, item 16, né? Ele vai falar aqui que ficou aberto à especulação do espírito humano, né? Então, agora ele vem aqui no capítulo 5, e a única coisa naquelas primeiras noções que o homem poderia ter, né, para se fundamentar, para começar a criar uma fundamentação, né, um princípio, organizar isso em sua origem, era o quê? O testemunho dos seus sentidos. Que sentidos? Lembrando que o homem vem aqui no reino animal simples e ignorante. O que é simples? Zero, né, de inteligência, e ignorante. Zero de desenvolvimento moral. Então, o que ele tem nesse período? Ele é regulamentado 100% pelos instintos. Regulamentado 100% pelos instintos, a única coisa que ele percebe é os sentidos. Que sentidos? É o que o espiritualismo racional estava estudando. Os sentidos fisiológicos, né? Que são eles? Olfato, tato, audição, visão e paladar. Embora tato aqui, para a nossa ciência atual, tem o tato, o contato interno, são trilhões de células, né? Mas é fisiológico e é pelo contato, então é pelo tato. Então nós temos o olfato, o tato, a audição, visão e o paladar. Como ignoravam as mais elementares leis da física e das forças da natureza, e não dispondo de nada além de sua limitada capacidade de visão, como meio de observação, só podiam julgar pela aparência. Aparência do quê? Do que cheirava, do que tocava, do que ouvia, do que via e do que degustava, do que sentia no paladar. Era só isso, não tinha jeito. É processo pedagógico, né? É igual, Elaine, educar as criancinhas, né? É o processo pedagógico, ele vai sentindo as coisas, para depois ele ir percebendo, né? E aí ele vai fazendo escolha. Não é assim que funciona? Né? Ele vai experimentando o que é bom e o que é ruim, e aí ele vai querendo o que é bom para ele, não é assim? Por isso que a criança pega a boneca, o brinquedo, ele quer para ele, né? Porque é bom para, né? Nesse primeiro momento é natural, né? Então é esse processo pedagógico, né? É primeiro experimentar para conseguir atingir objetivos, né? E aí depois ele poder abrir mão, olha que loucura, né? Por isso experimenta, vê que é bom, depois agora tem que ser bom para você e para o outro. E é isso mesmo, né? Então faz parte, né? Então, vendo o sol surgir pela manhã, de um lado do horizonte, e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíam, naturalmente, que ele girava em torno da Terra, ao passo que esta permanecia imóvel. Era o que ele dava conta de perceber. Não é? Se alguém dissesse a esses homens que ocorre exatamente o contrário,
eles responderiam que tal coisa não era possível e teriam dito: vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a terra se mexer. Então, não tinha possibilidade de avançar com essa entendimento. Item 2, a pouca extensão das viagens, né? Tudo era a pé ou, no máximo, a cavalo. Então, você tinha um tempo para fazer as coisas. Né? Então, a pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassava os limites da tribo ou vale, porque também você, lá no começo, desbravar terras desconhecidas era um risco muito grande. Nós temos que levar em conta. Então, a humanidade, no início, ela ficava meio que, né, ali no limite das suas tribos, no limite dos seus vales. Então, eles iam, mesmo que eles se locomoviam, não era assim também, né? Demorava. Né? Então, não permitia que constatasse a esfericidade da Terra, né? O cara não saiu a pé de um lado, veio, deu a volta e chegou do outro lado, para ele ficar, puxa, mas o que aconteceu, né? Eu chegar aqui no mesmo ponto, né? E sempre Arthur, ó, a transparência está do capítulo 4, item 16. Ah, peraí. Então, deixa eu parar de... É que eu estou acompanhando aqui pelo computador o livro, mas agora eu fui ler o seu aí, não Agora está batendo apareceu? comigo. E agora? Agora sim. Aí, olha, pus os 5 sentidos. É que eu estou mudando aqui em cima, é que eu estou com os dois abertos. E aí eu acho que como eu estava projetando um só, ele não pegou o outro. Eu achei que Eu também estou com o notebook aberto e eu estou acompanhando pelo notebook e assistindo pelo Então eu celular. vou passar de novo aqui, ó. Porque senão não vai ficar gravado, e depois a pessoa, às vezes, você pode parar lá, dar um print na tela ou pedir também, né? Mas as diferenças aqui de uma obra para outra, né? Não são tantas igual o outro, mas tem essas diferenças, né? Pois quem quiser se aprofundar. Nós vamos começar aqui o capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Lemos o item 1, que é a parte dos sentidos aqui, olfato, tato, audição, visão, paladar, que nós falamos, né? Aí, falamos do sol aqui, né? Falamos aqui, agora paramos nessa aqui. Se alguém dissesse a esses homens que ocorre o contrário, né? Eles responderiam que tal coisa não era possível porque eles não sentem a terra se mexer. Né? E 2, a pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassavam os limites das tribos ou do vale, não permitia que constatassem a esfericidade da Terra, como então supor que a Terra pudesse ser uma esfera. Não tinha nem cabimento, né? Pensar nisso, né? Essa ideia geral. Poderia um ou outro lá ter um lampejo, mas ele não ia conseguir, não era conhecimento isso. Né? Sendo assim, os homens só poderiam se manter em pontos mais elevados, que seriam as montanhas, e supondo ser habitada em toda a sua superfície, como poderiam viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima. Né? Até hoje a gente vai confusão, né? Você, puxa, tá lá, os caras estão no Japão, mas como é que eles ficam de ponta cabeça ou é nós que estamos no ponta cabeça? Eles estão no inferno, nós estamos no céu? Sempre tem essas coisas. Né? A gente mesmo ainda, se for cair assim, for fazendo uma pesquisa, você tem uma dificuldade de relacionar com os sentidos físicos esse entendimento, né? Só sem os instrumentais, né? Sem o uso da inteligência, é um negócio meio... Você não percebe isso, né? É uma coisa meio... só com o corpo ela fica bem, bem difícil. Então, como é que nós vamos estar como tem o cara lá embaixo? Ixi, olha a Cirila. Eu fico falando aqui... Você está escutando? Então, o fato lhes parecia ainda menos possível com uma movimentação de rotação. Quer dizer, como é que ele ia pensar que a Terra está girando? Como é que está girando?
Eu estou parado aqui, não estou vendo nada, as coisas ficam tudo no mesmo lugar, né? Então, era muito difícil para poder compreender isso. Quando se vê ainda em nossos dias, quando já conhecemos a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas não compreendem esse fenômeno. Olha, Kardec falou isso lá atrás, 1868, né? Olha lá, 1868. Até hoje esse negócio é meio confuso, né? As pessoas não entendem, não compreendem esse negócio. Não podemos nos surpreender que os Por homens... isso que tem ainda a teoria da Terra plana. Nós vamos chegar lá, tem aí para frente, exatamente. E se você pegar, viu, Elaine, é interessante, porque tem cientistas, assim, eles defendem, intelectuais, o terraplanismo, com uma coisa assim, você fala, você começa a ler, então não são pessoas que, né, não são primitivos, né, são pessoas... Não, eu li outro dia. Inclusive, eu vi um vídeo, se eu encontrar, eu te envio, da velocidade que a Terra gira em alguns pontos, cruza, assim, a Lua passa rapidamente, né? Eu vi isso aí. Você viu? Vi. Então, você vê, não é uma coisa que gira devagar, né? Não, é lá no Interessante. Polo, eu vi esse vídeo aí. Isso, É bem rápido, Polo Norte. no Polo Norte, Então, é uma coisa assim, até hoje é um negócio que gera controvérsias, né? Então, não podemos nos surpreender que os homens primitivos não tenham jamais sequer suspeitado de sua existência, se até hoje as coisas, o pessoal ainda duvida, né? Então, cai a maçãzinha na cabeça que o Einstein começa a desenvolver toda uma teoria, né, da gravidade. Então, aí que a Elaine falou, a Terra era para eles uma superfície plana e circular, como uma pedra de moinho, que se estendia em direção horizontal até onde chegava a vista. Daí a expressão ainda usual, ir ao fim do mundo. Desconheciam seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior e tudo que havia debaixo dela. Então, a teoria, o terraplanista, é essa teoria aqui, né? Basicamente, uma terra plana, né? Ela é um disco, ela não é uma esfera. E tem uma nota de Kardec aqui, aonde ele se embasou num livro de astronomia de Camilo Flammarion, né? A mitologia hindu ensinou que, ao anoitecer, o sol, a estrela do dia, se despojava de sua luz e cruzava o céu durante a noite com uma face escura. Para a mitologia grega, representava a carruagem de Apolo, desenhada por 4 cavalos. Anaximandro, de Mileto, afirmava, segundo Plutarco, que o sol era um carro cheio de fogo vivo, que escapava por uma abertura circular. Epicuro, segundo alguns, teria dado a opinião de que o sol estava aceso pela manhã e saía à noite nas águas do oceano. Outros pensaram que ele imaginou que essa estrela era uma pedra pómez aquecido à incandescência. Já Anaxágora a considerou como um ferro em brasa do tamanho do Peloponeso. Coisa singular. Os antigos estavam tão fortemente induzidos a considerar a magnitude aparente, real da estrela, que perseguiram esse filósofo imprudente por ter atribuído desse volume para a tocha do dia, sendo necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma sentença de morte. E, comutada, né, foi trocada por um exílio. Então, naquela época, Sócrates também, antes de tomar cicuta, foi proposto para ele, falou assim, olha, você pode trocar a tua pena, né? Você abandona aqui Atenas e sai aí como andarilho, se você faz um exílio. E o Sócrates falou que não, né?
Ele falou, não, vou defender o que eu estou falando. Mas, e Kardec põe uma outra nota, diante dessa ideia, publicada no século V antes de Cristo, né? Então nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo, época de maior esplendor da Grécia, não podemos nos surpreender com as ideias que os homens da primeira eras, porque esse parágrafo aqui do 69, ele está remontando a Grécia Antiga, a mitologia hindu, mas ele está falando assim, olha, nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo, que é uma época de maior esplendor da Grécia. Não podemos nos surpreender, então, quem sabe, com as ideias que os homens das primeiras eras haviam formado sobre o sistema do mundo. Então, eu peguei, tem uma enormidade de pesquisa para fazer, mas, por exemplo, a mitologia nórdica, né? As coisas já vão, tomam um outro rumo, né? Você tem lá no Egito, daqui a pouco tem umas transparências para frente de uma outra coisa, que ele vai ter uma outra proposta da criação dos mundos, como é que se formou isso, né? Então, tem os vikings e assim vai. Item 3. Como o céu aparentava uma forma côncava, segundo a crença comum, era considerado, né, verdadeiramente uma abóbada, cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra e delimitavam seus limites. Uma imensa cúpula totalmente preenchida de ar. Então, em vez de ser um disco agora, passa a ter uma cúpula, uma parte aqui e uma montanha invertida, vamos falar assim, né? E aqui eu pus uma figura, um pouquinho mais para frente, né, do Inferno de Dante, aonde ele vai usar essa teoria para poder criar ali as partes inferiores, né? Nós vamos estar vendo aqui para frente também. Sem nenhuma noção sobre o infinito do espaço, incapazes até de o conceber, os homens supunham essa abóbada constituída de uma matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, né? Do latim lá, firmamento, né? Derivado de firmus, e do grego ermatos, firme, arrimo, suporte, ponto de apoio. Ponto de apoio para quê? Para as estrelas. Porque eles tinham que criar uma teoria que justificasse, né, esse apoio. Como é que essas estrelas estavam ali, né, a partir do momento que a Terra é a referência, né? Então, o que eles falam? As estrelas, das quais eles não podiam supor a natureza, eram considerados simples pontos luminosos, maiores ou menores, presos na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas em uma única superfície, por conseguinte, todas elas a uma mesma distância da Terra, da mesma maneira que são representadas no interior de certas cúpulas pintadas de azul, para simbolizar o azul do céu, né? Você pinta o teto, o Kardec está fazendo essa referência disso aqui. Então, para que servia essa abóbada? Era como eles iam inventando coisa pelos sentidos para poder ir racionalmente. Você vê que a inteligência vai vindo, eles vão criando, né, hipóteses, e essas hipóteses eles vão adotando como verdades. Então, como é que está a estrela? Está pendurado na abóbada. Essa abóbada ela não é, ela é firme, porque ela está firmando, ela tá servindo de ponto de apoio. Ponto de apoio para quem? Para as estrelas, né? Então, embora atualmente as ideias sejam outras, conservou-se o uso de antigas expressões. Dizem-se ainda abóbada celeste, sobre a cúpula do céu, e assim por diante, né?
Deixa eu ver aqui. Esse aqui é meio comprido. Falta 4 minutos. Vamos parar por aqui. A gente vem aqui semana que vem no item 5. Vou interromper aqui. Vou parar de gravar.